Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o Teu nome. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de ler a Tua palavra mais um dia, Senhor, e de mais um dia estar envolvida nesse propósito anual, lendo a Bíblia inteira, 2025. Ajuda-nos, Senhor, a continuar com nossa leitura diária, no dia da Sua graça, entendimento da Sua palavra sempre. Ser conosco hoje e sempre. Em Teu nome, peço a presença do Teu Espírito Santo, que seja intérprete da Tua palavra, Senhor, para nossas vidas durante essa leitura. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E amém. Me abençoa cada um, Senhor, que está aqui comigo. Amém. Nossas leituras de hoje estão em 1 Reis, capítulo 1, 1 Crônicas 26, 27 e 28, Romanos, capítulo 6. 1 Reis diz assim: Adonias declara-se rei. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhes propuseram: Vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: Eu serei o rei. Providenciou uma carruagem de cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok e Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, pois os bois e novilhos gordos, junto à pedra de Isolete, próxima a Enrogel, convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: Você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei: Ó rei, meu senhor, não juraste a tua serva, prometendo: Pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Porque foi então que Adonias se tornou rei. Enquanto ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: Meu senhor, tu mesmo juraste a tua serva, pelo Senhor, o teu Deus. Seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilho gordo e ovelha, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou teu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, os seus olhos de todo Israel estão sobre ti para saber de tua parte quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com seus antepassados. Eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram o rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. E Natã lhe perguntou: Ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilho gordo e ovelha, convidou todos os filhos do rei, com os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele e celebrando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem o sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. Seria isso algo que o rei, meu senhor, fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono? No início do reinado de Salomão. Então o rei Davi ordenou: Chame Batseba. Ela entrou e ficou em pé diante do rei. O rei fez um juramento: Juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. Meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba prostrou-se com o rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: Chame os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: Leve os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham o meu filho Salomão.
sobre a minha mula e levem-no a Gion. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã dirão sobre Israel. Nesse momento, toque a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois acompanhe-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu designei para governar Israel e Judá. Benaia de Joada respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja com ele, com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado do meu senhor, o rei Davi. Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joada, os queretitas, os peletitas fizeram Salomão montar numa mula do rei Davi e o escoltaram até Gion. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todo o povo acompanhou tocando flautas e celebrando de tal forma que o chão tremia com barulho. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda, quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu o rei a Salomão. O rei enviou com ele o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas, os peletitas, e eles o fizeram montar a mula do rei. Depois o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungiram o rei em Gion. De lá eles saíram celebrando e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu e o seu reinado mais glorioso que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão, está agarrando as pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão jure que não matará este seu servo pela espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nenhum só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio, se curvou solenemente perante o rei Salomão, que ele disse: vá para casa. 1 Crônicas, capítulo 22. Capítulo 26. Os porteiros. Esta é a relação dos grupos dos porteiros. Os coreitas, meselitas, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Bezelemias: Zacarias o primeiro, Gediel o segundo, Zebadias o terceiro, Jetiel o quarto, Elão o quinto, Joanão o sexto e Elionai o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías o primeiro, Jeozababe o segundo, Joá o terceiro, Sacá o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto e Sacá o sétimo, e Peoletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Elzababe. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram os descendentes de Obed-edom. Ele e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram todos 62 descendentes de Obed-edom. Mas Elias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Ossa, o Merarita: Sine, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo mais velho, e o que é o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto. Os filhos e parentes de Ossa foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros feitos pelos chefes deles. Eles cumpriram tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sorte entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidasse de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então lançaram sorte para seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom, e a do depósito para seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Selequete, na rua de cima, saiu para Supim e Osa. Os guardas ficaram um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari, os tesoureiros e outros oficiais.
Outros de seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros no templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeieli e seus filhos Etão e Joel, seu irmão, estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Os filhos de Arão, de Issá, de Hebron e de Uziel. Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes por parte de Eliezer foram seu filho Abias, que foi o pai de Jesaías e avô de Jorão, o bisavô de Zicre e trisavô de Selemote. Selemote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelo chefe de família, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruía, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Os filhos de Issar, Kenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Os filhos de Hebron, Esabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel. A oeste do Jordão, ao todo, eram 1.700 homens capazes, de acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas. Zerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Jerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei, nas tribos de Ruben e de Gade, na metade da tribo de Manassés. Capítulo 27. As divisões do exército. Essa é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam o rei na supervisão das divisões do exército que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens para o primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Seu filho, Amizababe, estava encarregado da sua divisão. Para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe, seu filho. Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o quinto mês foi o comandante Samute, o israelita. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o sexto mês foi Ira, filho de Isque, de Decoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o sétimo mês foi Elis de Pelon, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o oitavo mês foi Sibecai de Uzate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o nono mês foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o décimo mês foi Marai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o 12º mês foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Os líderes das tribos. Esses foram os líderes das tribos de Israel. De Ruben, Eliezer, filho de Zicre. De Simeão, Cefatias, filho de Maaca. De Levi, Asabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadok. De Judá, Eliú, irmão de Davi. De Issacar, Onri, filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. De Naftali, Jeremote, filho de Aziel. Dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. De Benjamim, Jaziel, filho de Abner. De Dan, Azarel, filho de Jeroão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento
e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi, os superintendentes do rei. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei no distrito distante, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Henri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabdi de Sifá estava encarregado do vinho que eram armazenado em tonéis. Baal-Anã de Gerá estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Citrá de Saron estava encarregado nos rebanhos que pastavam em Saron. Safato, filho de Adilá, estava encarregado dos rebanhos nos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias de Meronote estava encarregado dos jumentos. O agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, filho de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Atumone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o Arquitita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Capítulo 28. O plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1.000 e de 100, e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e a seus filhos, junto com os oficiais do palácio. Os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser o rei de Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai ele quis fazer-me rei de todo Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo, os meus pátios, pois eu escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a dê por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e reconhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja o que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu ao seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e de suas salas e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas, sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados.
Determinou o peso de ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas e o peso de prata para cada candelabro de prata e de suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um. O peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata e o peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros. O peso de ouro para cada tigela de ouro, o peso de prata para cada tigela de prata e o peso de ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro que com suas asas estendidas abrigam a arca da aliança do Senhor. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus. E você receberá a ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, consideremos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereça a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, escravos da justiça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquilo a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, porque por causa de suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçamos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colherão então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. Amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.